Sejam bem-vindos ao podcast Planos de Saúde e Tals. Meu nome é Marcelo Santos e serei aqui o seu anfitrião. Neste episódio nós vamos falar especificamente sobre carências e botamos até um título meio provocativo aqui, né? Carências liberadas. Bom, né? Costumeiramente ouvimos as pessoas e empresas buscando planos de saúde sem carência. E ouvimos até muitos comentando, né, mencionando que é um benefício incrível para as pessoas e empresas. Mas será que é mesmo tão incrível quando a gente olha de forma global? Será que a gente está vendo esse quadro completo do plano de saúde? Ou será que a gente está olhando de uma forma bem simples apenas o atendimento daquela pessoa ou daquela empresa? Não sei, mas vou tentar desenrolar isso aqui junto com vocês. Então fica comigo, já já a gente retorna para pegar esse tema que é central no aspecto de planos de saúde. Quando o assunto é plano de saúde, alguns temas eles são muito recorrentes. Porém, alguns dominam a cena e carência é um deles, né? É um dos temas mais tratados em planos de saúde que a gente acaba percebendo, tanto com quem trabalha com isso, com quem consome isso, né? Então, antes de seguir com esse tema, gostaria de pedir muito você que está nos acompanhando por algum streaming de áudio, que já se cadastra aqui no nosso canal, e você que está pelo YouTube também cadastra, deixa o like, comentário, ativa as notificações para que possa nos acompanhar sempre aqui com os temas que a gente vai trazendo sobre esse universo de planos de saúde. Então, carência, para quem não tem familiaridade aqui com o tema, é o período em que a pessoa paga o plano de saúde, porém ele não consegue usar ainda todos os serviços. Então, à medida que o beneficiário ele vai cumprindo os meses, ele vai, de certa forma, desbloqueando os serviços que ele contratou. A própria legislação fala sobre os prazos de carência, mas as operadoras podem ter regras, inclusive, diferentes para isso, que é o que a gente vai ver, né? Porque, em linhas gerais, a própria ANS define isso. Na Lei 9656 diz, né, que vai ter 24 horas de urgência e emergência e depois todos os demais serviços, 180 dias, exceto parto e cesárea, que são 300 dias. Então ela já define um bloco de 180 dias para tudo, né? As operadoras, elas podem reduzir esse valor de carência e elas podem, inclusive, eliminar esse valor de carência. Seja para por uma decisão comercial, podemos dizer, ela quer conseguir mais clientes, quer ganhar mais mercado, ou por alguns aspectos previstos em lei. Uma dessas formas é a portabilidade de carência, que nada mais é do que o direito da pessoa se entrar num novo plano, ou seja, sair de um plano que ele chama de origem e ir para um plano de destino, que é um novo plano, levando consigo todas as carências já cumpridas. Isso tem alguns poréns, que está na regulamentação da portabilidade, que a gente vai ver não demora muito, que é outro assunto que é bem central do plano de saúde, tá? Outras questões que envolvem muito a questão de carência estão previstas na resolução 557, resolução normativa 557. Vou disponibilizar o link aqui, a gente já vai dar uma olhada nela. Então, esta aqui é a resolução normativa 557. Então, ela dispõe sobre a classificação e característica dos planos privados de assistência à saúde, regulamenta a sua contratação, dispõe sobre a contratação de planos privados de assistência à saúde coletiva empresarial por empresário individual e dispõe sobre os instrumentos de orientação e contratação do plano privado de assistência à saúde. Então aqui ela tem as questões preliminares, que ela dá os três grupos, né, três formas de contratação, individual ou familiar, também chamado de plano pessoa física, coletivo empresarial, que é aquele por intermédio de empresas, pelo CNPJ da empresa, para sócios e funcionários e seus dependentes legais, e o coletivo por adesão, por intermédio de associações, sindicatos, conselhos de classe. E essa resolução normativa, especificamente, a gente vai ter um episódio que a gente vai tratar ela inteiramente, né? Agora vamos dar uma olhadinha no que ela fala em termos de carência. Quando fala aqui, ó, do plano individual familiar, ele não cita as carências, ele cita só cobertura parcial temporária. Porque a gente percebe que no plano individual familiar,
as carências são imputadas sempre, salvo se a pessoa vir de portabilidade, como foi aquele caso, tem outras opções, por exemplo, súmula 21, se a pessoa já é cliente na mesma operadora e vai transferir para um plano individual familiar, ela também tem as carências retiradas, mas fora isso, o cliente novo, aquele que não tem plano, ele vem 100% com carências. Quando a gente vai aqui para o plano coletivo empresarial, aí a gente já tem uma regra um pouco diferente. Ele já fala das carências. Então, aqui no artigo 6º, ele diz: no plano privado de assistência à saúde coletiva empresarial, com o número de participantes igual ou superior a 30 beneficiários, não poderá ser exigido o cumprimento de prazo de carência, desde que o beneficiário formalize o pedido do ingresso em até 30 dias da celebração do contrato ou de sua vinculação à pessoa jurídica contratante. Então, sempre que for uma empresa que de largada já entrar 30 beneficiários, meus beneficiários aqui podem ser tanto os titulares do plano, sócios e funcionários, como seus dependentes. Somam mais de 30, iniciou o contrato, tem 30 dias para que as pessoas entrem sem carência. Passou 30 dias, carência normal. O contrato está andando, contratou um novo funcionário. Em até 30 dias da sua contratação, ele também entra sem carência. Essa aqui diz a regra aqui. Seguindo, vamos para o próximo. Aqui, ó. Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão. Então, no coletivo por adesão, ele também tem uma regra específica de carências, que aqui está. Artigo 17. No plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, é aquele por intermédio de sindicatos, associações, conselhos de classe, você contrata no seu CPF, mas você tem um vínculo com uma dessas entidades, que geralmente estão vinculadas à sua categoria laboral. Então, eu sou administrador, tenho registro no CRA, eu consigo fazer o plano se o CRA tiver esse contrato com a operadora de saúde. Eu contrato no meu CPF. Então, não poderá ser exigido o cumprimento de carência desde que o beneficiário ingresse no plano em até 30 dias da celebração do contrato coletivo. Então, aqui a regra é bem parecida com a de cima. Iniciou o contrato coletivo, 30 dias, entra sem carência. Aqui tem uma questão nova no coletivo por adesão, diferente do coletivo empresarial. A cada aniversário do contrato do plano de assistência à saúde, coletivo por adesão, que é aquela data de aniversário do contrato, quando vai ser aplicado o reajuste sobre aquela carteira, será permitida a adesão de novos beneficiários sem cumprimento de carência, desde que o beneficiário tenha se vinculado na forma do artigo 15 dessa resolução, após o transcurso do prazo definido no caput. O que seria aqui? Imaginem que o contrato iniciou em 1º de janeiro de 2024. Quando chegar em 1º de janeiro, abriu 30 dias até final de janeiro, que as pessoas podiam entrar sem carência. Então, todo mundo que já estava vinculado a essa entidade pôde entrar sem carência. Beleza. Algumas pessoas não entraram, porque não souberam ou não estavam afim, seja qual for o motivo. O contrato está rodando. Chegou em 1º de janeiro do próximo ano, ele vai abrir de novo uma janela de 30 dias. Aquelas pessoas que se vincularam a essa entidade durante este período, do ano anterior até este ano, que não aproveitaram aquela janela de 30 dias, podem aderir sem carência. Aqueles que já estavam associados antes da assinatura do contrato, esses não, porque eles já tiveram a sua janela de associação de contratação sem carência, que foram os 30 primeiros dias. Ele vem só para quem está depois. No próximo ano, a mesma coisa, o último ano de janela, e assim sucessivamente. Né? Então, primeiro é ter se associado nesse período, e segundo, a proposta de adesão seja formalizada em até 30 dias do aniversário do contrato. Então, teve o aniversário do contrato, abriu a janela de 30 dias. Precisa aderir nessa janela e ter se associado, se vinculado nesse último período, que é praticamente um ano. Ok? Essas são as questões que definem carência zero para os planos coletivos empresariais. Coletivo empresarial e coletivo por adesão, as duas formas. Olhando a legislação, então, está bem claro separar o que é carência do que é CPT.
na sopa de letrinhas, que foi o episódio 2, a gente já viu esse aspecto de CPT não é carência, CPT é outra coisa. A gente já falou um pouco lá, e depois a gente vai ter um episódio falando especificamente sobre CPT de forma mais ampliada, olhando a aplicação dela em cada um dos tipos de contrato. Essas foram as formas que eu passei ali para vocês, que você pode entrar, que uma pessoa, uma empresa pode entrar sem ter carência para os beneficiários. Isso é muito bom, né? Nem sempre. Aí é que está o X da questão, daí a gente precisa ampliar um pouquinho, tá? Nessas modalidades que são coletivas, como o coletivo por adesão e o coletivo empresarial, o reajuste ele baseia-se na utilização do plano, que é o chamado princípio do mutualismo, né? As pessoas, um grande grupo contribui com mensalidades de tal forma que essas mensalidades possam suportar o risco do contrato, suportar eventual sinistro, suportar a utilização, para que ao longo de um ano a utilização seja sempre inferior do que a receita, e as operadoras trabalham sempre com um percentual de corte, 70%, 75%, 80% pode ser, isso é definido em contrato. Então, se o meu custo ele é até 70%, até 75%, dependendo do percentual, né? Do percentual definido, dessa receita, o meu contrato está equilibrado. O reajuste vai ser só o indexador o balizador de economia, o indexador de mercado, IGPM, NPC, IPCA e aí vai. Porém, quando passa deste 75%, aí o reajuste também vem, este que é o de recomposição técnica, reajuste técnico, reajuste por sinistralidade, né? E aí o que ocorre? O reajuste ele vem para todos, né? Exatamente para todos que estão no plano de saúde. Então, me desculpe aqueles que já têm experiência com isso, mas é importante colocar todo mundo na mesma página, até porque tem gente que ainda não tem essa bagagem e a gente precisa fazer este link, né? Eu aqui especificamente preciso fazer esse link para que entendam esta questão de que a carência é boa, mas nem sempre, né? Então, a operadora ela define essa mensalidade que vai ser repassada ao beneficiário com base num cálculo atuarial. Existe um profissional, o atuário, que define esse cálculo. Então, esse cálculo é feito sempre olhando para a massa. Quem são os beneficiários que estarão nesse tipo de plano? Qual o risco que eles trazem? E tendo o risco, o atuário precisa aplicar um valor de mensalidade que vai suportar esse risco ao longo do tempo, né, para que esse contrato fique equilibrado. E ele é responsável por isso, né, por esse cálculo estatístico, matemático, para tentar definir o risco e uma mensalidade que suporte o risco. Basicamente é isso que é feito, porém, ele é probabilístico, ele não é determinístico. Ele não tem como saber que uma determinada pessoa lá poderá desenvolver uma determinada doença. Não tem como. Ele pode, de acordo com faixa etária, de acordo com algumas características, ele definir que existe uma probabilidade X de que aquilo ocorrer. É prevalência, né? Ele não tem como definir isso, né? Agora imaginem, né, você, sua família, que entrou num contrato, por exemplo, coletivo por adesão, do seu conselho de classe, né, com sua família, e porque você gostaria de ter o atendimento pelo plano de saúde, né? Cansou embora o SUS lhe atenda bem, cansou porque às vezes demora muito, ou quando você vai no particular acaba saindo mais caro, então você definiu, não, este ano eu vou ter o plano de saúde para mim e minha família, entra no plano de saúde, já pensando na prevenção, já pensando na segurança, sem ter nenhuma doença ali que pudesse vir a necessitar do atendimento mais imediato. Mas entrou, vai cumprir as carências, vai apresentar ali a doença como CPT, tudo certo. Tá? Então tiveram essa iniciativa do planejamento, né, de vir já organizando como vai ser o futuro em termos de saúde. Tranquilo, se programou com base numa mensalidade, a maioria das pessoas não busca entender como é o reajuste. Se você fizer uma busca rápida no Google, ele vai te apresentar o índice para a pessoa física, que é um índice fixado pela ANS, para os planos coletivos é diferente, como a gente já falou. A maioria nem olha esse aspecto, né?
Beleza. Então, eis que chega a época do reajuste do plano de saúde. Então, abre aquela janela para entrada sem carência. Neste momento, aqueles que não conseguiram se planejar, como o caso anterior, possuem a oportunidade de entrar sem carências. No coletivo por adesão, a cobertura parcial temporária continua valendo, mas as carências não, né? E nesse momento, essas pessoas podem entrar, né? Obviamente, exceto que for doença ou lesão persistente. É sempre bom fixar. Carência é uma coisa, doença ou lesão persistente é outra. Então, entrando sem carência, essas pessoas vão poder usufruir do plano imediatamente para aquilo que não for vinculado à doença pré-existente, né? Isso faz com que o custo possa vir para o plano junto com a receita no momento zero. Então, a pessoa chegou, está pagando, tá pagando o plano, está trazendo receita e chegou, já está trazendo o custo também, né? E dependendo do quão alto for esse custo, pode desequilibrar o contrato inteiro para toda a carteira que está vinculada, né? E trazer o reajuste então alto para todos ao longo do próximo ano, né? Então, quem receberá o reajuste? Aqueles que entraram sem carência e aqueles que entraram com carência, aqueles que estão há muito tempo com o plano, ou seja, todos os que estão vinculados àquele plano. Então vamos aqui a um caso clássico assim, né, que encontramos no dia a dia. Frequentemente quem trabalha com venda recebe contato da pessoa, quero contratar o plano. Aí você faz as perguntas, entre elas, tem alguma necessidade de saúde imediata? Ah, estou gestando. Está gestando, vai entrar no plano, vai ter carência, vai ter que esperar as carências, né, não vai conseguir cumprir as carências para o parto, são 300 dias, não vai conseguir fazer o parto pelo plano. Só que algumas pessoas, fazendo busca, obviamente, ou sendo orientadas, sabem que tem essa janela de 30 dias e acabam entrando nesta janela de 30 dias para fazer o plano de saúde. Então vamos imaginar que nesse caso específico, essa gestante entrou gestando já, sem carência, vai ter o parto pelo plano, obviamente, né? O que está fora são só as doenças ou lesões pré-existentes, então o parto não estará enquadrado nesse critério, ele estará como carência. Teve o parto e vamos imaginar que o bebê nasceu prematuro e necessitou de um atendimento de UTI neonatal. E que esse atendimento de UTI neonatal vai ser um atendimento prolongado por ser uma situação bem específica, né? Então, o custo assistencial neste caso isolado, é um caso só que a gente está citando, pode ter vários exemplos nesse sentido, mas para materializar essa ideia, pode desequilibrar o custo inteiro do contrato. E isso não é uma crítica, né? É bom que fique claro a quem entra sem carência. Essa pessoa tem a necessidade, encontra a oportunidade que é prevista em lei, então não tem nada aqui de ilegal sendo feito, tem lá a oportunidade, ué, posso entrar? Pode. Você é beneficiário? Pode. Vai entrar sem carência, obviamente, né? A minha crítica aqui vem muito para a legislação. Por que precisa ter esses espaços sem carência, né? Porque aí a gente não está vendendo um plano de saúde, está vendendo um tratamento. Opa, eu vou entrar sem carência porque eu vou conseguir fazer o tratamento daquilo, vou ter a cobertura para aquilo. Mas por quê? São coisas de baixa complexidade, consultas, exames simples, faz todo sentido, porque a pessoa precisa consultar para já ir se cuidando, fazendo os exames, acompanhamento, beleza. Mas o que é de alto custo, ele acaba beneficiando alguns e dividindo essa conta com muitos. Então isso fica desproporcional. Então a minha crítica aqui não vem à pessoa que aproveitou essa oportunidade, está prevista em lei. Achou a oportunidade, encaixou, ok. A minha crítica está, primeiro, para a questão da legislação, né, que dá esta abertura. Em segundo, a crítica vem para quem vende plano de saúde. Quem vende o plano de saúde tem que ter a visão de que o preço é um dos fatores importantes para que o cliente contrate o plano. Ele tem que estar disposto e habilitado. Disposto eu tenho vontade, habilitado eu tenho que ter condição de pagar aquilo. E ter um preço que se mantenha equilibrado ao longo do tempo faz com que você venda mais ou menos. Porque imagina, reajuste alto, preço sobe, reajuste alto, preço sobe, reajuste alto. Daqui a pouco, elasticidade de preço-demanda, né? O preço saiu de um padrão que as pessoas estão dispostas a pagar. Então, isso é um trabalho conjunto de quem gere o plano
de quem compra e de quem vende, né? Então, se tem alguém que vende e está especializado em verificar quando que é o período sem carência e anunciar período sem carência e vender sem carência para as pessoas, o que ele está fazendo, na verdade, é agindo contra si mesmo, agindo contra a operadora e agindo contra os próprios beneficiários, porque alguns ali vão ser beneficiados, como a gente falou, né? E outros, e todos vão pagar a conta. Então, minha crítica vem nesses dois blocos. O bloco primeiro, que é a ANS, que precisa rever isso. Acho que não precisa ter carência zero. As pessoas vão entrando, elas vão cumprindo suas carências, elas vão consumindo ao tempo em que aquilo for sendo liberado conforme as carências. Para isso existem as carências, né? E o segundo, para essa questão da venda, é uma venda que acaba sendo predatória. Se eu estou vendendo com carência e chega até alguém até mim, fiquei sabendo que tem a possibilidade de entrar essa carência, estou grávida, eu tenho registro no conselho, eu vou me registrar e eu sei que tem esse contrato do conselho, está em aniversário, é possível? Sim, é possível. A legislação está lá e vai encaixar. É diferentemente de ir buscar pessoas nessa condição para conseguir vender sem carência, para ter uma venda fácil, uma venda rápida e que parece ser benefício, inclusive para a pessoa, que será, né? Para aquela pessoa específica, sim, mas para o conjunto, não. Acho que a gente tem que ampliar um pouquinho, sair um pouquinho, dar uma olhada um pouco mais de cima, assim, né? Sobre a comercialização do plano, entendo que tem uma responsabilidade aqui da operadora, das administradoras e da própria força de venda, seja ela a própria terceira, corretoras ou consultor da própria operadora e da própria administradora, né? Por quê? Porque este público ele tem que estar bem alinhado com esse conceito do que se faz aqui em termos de venda impacta diretamente na gestão do plano, impacta no mercado como um todo, né? Então precisa ter um acompanhamento, indicadores que olhem a qualidade dessa venda, que possam olhar ela ao longo do tempo, né? Não somente venda por volume. Qual é a qualidade que isso traz? Como é que isso ocorre? Eu acho que é bem importante que ocorra isso, tá? Já no coletivo empresarial, a legislação define que empresas com no mínimo 30 vidas já entram sem carência. Vocês vão ver muito falar em 30, vidas, que é o jargão do mercado, para quem ainda não está habituado, para falar de pessoas, né? Titulares e dependentes são vidas. A legislação trata em vidas, o mercado trata em vidas, as operadoras medem o seu tamanho por vidas também, né? Então, é um termo que vocês vão ouvir bastante. Então, acima de 30 vidas, sem carência. E aí, o que eu entendo? E aí, novamente, é uma opinião minha, né? Uma empresa com 30 vidas, com 30 pessoas, se ela tiver análise pela operadora separada das demais, porque a INS diz que abaixo de 30 vidas tem que juntar tudo num pool de risco de reajuste, que a gente vai ver em algum momento. Acima de 30 vidas, já é livre para a operadora fazer o reajuste individual. Algumas operadoras vão criando pool de risco maiores, até 99 vidas, algumas vão selecionando mais de um pool de risco. Mas vamos imaginar que essa empresa com 30 vidas está fora do pool de risco. Ela tem análise individual do sinistro dela. Então, ao longo do período, ela vai contribuir com as receitas delas e vai ter os custos assistenciais dela também. Se no momento zero vem a receita, já pode vir o custo, porque as pessoas estão livres para usar, isso pode desequilibrar, porque é um contrato pequeno. Quanto maior o contrato, quanto mais pessoas tem, mais fácil diluir o sinistro. Ou ocorreu um caso específico aqui. Opa, tem muita receita vindo, então dilui. Quando é muito apertadinho, isso fica difícil, tá? De ele conseguir diluir. Um dos pontos aqui que são importantes em relação às carências, além dessa dos 30 vidas, nos 30 primeiros dias sem carência, ok, tem a possibilidade de cada contratação tem até 30 dias para que o beneficiário entre sem carência, né? Então aqui vai uma questão para RHs especificamente, né? Temos então um padrão de que entrar sem carência é um benefício para o colaborador. E se é um benefício para o colaborador e o RH, seja o nome que quiser utilizar aqui, né? Gestão de pessoas, gestão de talento, gestão. Vamos pensar o RH num termo genérico aqui, daquele que cuida dos benefícios internos, e cuida do colaborador e cuida daquilo que é bom para o colaborador. Então,
entrou com 30 dias, entra sem carência, isso é bom para o colaborador. E de fato se a gente pensar isoladamente a pessoa, é ótimo, ela vai entrar sem carência, vai poder usar aquilo que precisa e está perfeito. Então o RH olhando sobre esse aspecto, ele vai brigar por um plano sem carência para todos, né? Porém, dependendo da utilização desse colaborador, ou destes colaboradores que entrarão sem carência, talvez o reajuste ao longo de um ano vai ser alto, vai desequilibrar. Se o colaborador paga parte da mensalidade ou paga o dependente, talvez por conta dessa utilização ele deixe de ser um plano viável, né, para pagamento por conta do beneficiário. Talvez até por conta da empresa, porque a empresa vai dizer, cara, não tem mais orçamento para isso, né? E aí, né, o que eu penso? Que o benefício a ser vendido ao colaborador pelo RH tem que ser, venha para a nossa empresa, aqui tem plano de saúde. Mantemos um plano de saúde e mantemos há X anos já. Mostra inclusive a série histórica que começou há bastante tempo, valorizou isso há bastante tempo. Sem necessariamente ser carência zero, né? Porque esta pessoa ela pode ao longo do tempo cumprir as suas carências e usando ao tempo que está previsto na legislação. E aí, para ver o quanto isso parece complicado, com frequência, né, quem trabalha com venda recebe contato. Quero contratar um plano de saúde. Ah, ok. Tem alguma necessidade de saúde? É a mesma linha que a gente conversou ali. Ah, sim. Eu tô acima do peso. Eu tenho obesidade mórbida, né, e gostaria de fazer bariátrica. A gente explica que o plano ele tem as carências, mas além disso, como é uma doença pré-existente, que a gente viu lá no sopão, e vamos ver um pouco mais à frente junto com o CPT, um pouco mais de profundidade. Como tem CPT, você vai ter que esperar 2 anos. E não raramente, o que a primeira vez me causou espanto, depois eu vi que o mundo como se conecta muito rápido em torno de alguns assuntos, eu vi que isso já estava circulando de forma mais rápida. Eu recebi a primeira vez o questionamento de uma pessoa. Tá, fiquei sabendo se eu entrar para uma empresa que tem plano de saúde, sem carência, e eu aderir em 30 dias, eu consigo fazer este procedimento. É verdade? Eu não tenho carência e eu não tenho que declarar isso como você falou da minha doença. Sim, é verdade. Isso é legislação. O que responder nesse momento? Que é legislação. E a resposta da pessoa vem: legal, vou procurar um emprego numa empresa assim. A primeira vez que eu ouvi isso, primeiro eu fiquei apavorado e achei que era um caso bem isolado, né? Era um caso que não tinha impacto, não tinha prevalência, não era muito frequente. E depois eu comecei a perceber que não, que tinha outros casos que sim, eles iriam surgindo, outras pessoas me relatando também que atenderam pessoas na mesma linha. E isso é complexo. Nesse caso específico, que é um caso extremo, né, não é o padrão entendo nas empresas é a pessoa que entra para trabalhar com o objetivo do trabalho. O plano de saúde é benefício e se vem com carência, é um benefício extra, né, para a pessoa. Agora, uma ação como essa, como eu falei, ocorreu algumas vezes comigo e ocorreu relatado por outras pessoas também que trabalham com plano de saúde na comercialização. Então, é uma pessoa que vai buscar um emprego não pelo fato de benefícios de salário, de ter ser uma empresa que queira trabalhar, né, que seja admirada por ela. Não, é simplesmente, não importa a empresa. O que importa é que eu vou fazer a minha cirurgia. Porque quanto custa uma cirurgia bariátrica particular? Quanto tempo levaria para eu trabalhando, juntar esse dinheiro fazendo particular? Se eu entrar numa empresa que tem um salário inclusive menor, mas ter esse benefício, eu estou economizando. Esta é a análise que a pessoa provavelmente fez. É uma pessoa que vai entrar lá. Então o RH talvez tenha também que ter essa visão de gestão. Espera aí, o benefício do plano de saúde não será no 31º dia, vai ser após o 31º dia. Ou ele vai ser após a experiência, ou vai ser após 6 meses, ou vai ser após um período X, ou vai ser a partir de algum critério interno.
Não sei, que a pessoa não entre naqueles 30 primeiros dias, justamente para evitar que seja uma busca para gerar o sinistro, ou que não seja uma busca para gerar sinistro, mas que a pessoa acabe tendo essa possibilidade, utilizando o plano de saúde internamente, que poderia ser, de certa forma, organizado pelas carências. Né? Já pensando nesse aspecto de gestão, né? Agora a gente está pensando no reajuste do plano de saúde. Então, quando eu falo de cabeça de gestão, é justamente quem compra, quem vende, quem administra, quem gerencia isso, ter esse aspecto de que saúde não tem preço, mas ela tem um custo, né? E esse custo ele precisa ser pagável, ele precisa estar num padrão em que o mercado consiga absorver. Então, a partir do momento que ele começa a ficar mais caro do que é possível pagar, e os planos empresariais, os coletivos, né, de forma geral, eles representam 80% do mercado, então mostra que a maioria das pessoas vem por essas modalidades. Então, ter um formato muito aberto, ele pode sim desequilibrar todo o mercado, ou uma operadora inteira vir a ter dificuldades de pagar a sua rede prestadora por conta de alguns casos que talvez entraram nesse momento sem carência. Claro que é um mercado de risco. Então, passou a carência, passou os 24 meses de CPT, o risco poderá vir, né, a utilização, mas é um risco mais controlado do que este de liberar a carência e abrir a porteira, né? Veja aqui que nós não demos ênfase no plano individual familiar. Por quê? Não tem na legislação possibilidade de entrar sem carência. Tem a portabilidade, que é a única questão, mas o restante não. Então, o fato de ter o reajuste previsto pela ANS, e os reajustes são historicamente menores, pode estar vinculado a dois fatores. Primeiro, mensalidade maior. O plano individual familiar, historicamente, tem uma mensalidade maior. E o segundo aspecto, talvez seja vinculado a não ter essa abertura de carência zero. Então, o reajuste é baixo, baseado talvez nesses dois fatores. Talvez um tenha mais peso do que o outro, mas o não ter carência, entendo sim que ele é um impacto, traz um impacto positivo para efeito de reajuste, e aí em perdurar um valor mais atrativo de venda. Então, deixo aqui esse questionamento. Eu entendo que sim, mas deixo que você analise também aí à luz aí da sua análise, né, das informações que você tem. Obrigado pela companhia. Vejo vocês na próxima. Foi um prazer tê-los aqui comigo. Bye.